tudo certo, tudo instalado, tudo certinho, tudo configurado. Agora nós vamos partir para a análise, para como a gente faz a leitura das ferramentas e como é que eu tomo as minhas decisões nas minhas operações, tá, pessoal? Então, vai ser um vídeo bem rápido, porque o conteúdo bruto, aquele conteúdo ali em gráfico real, vocês vão ter na sala ao vivo ou também gratuitamente no YouTube. Vocês podem revisitar as lives e verificar como que eu tomo as minhas decisões ali também, tá? Mas basicamente, pessoal, nós vamos fazer uma passagem aqui de como eu faço a leitura dos indicadores, tá bom? Então, começando aqui com o tape strip. O que é a tape strip? Tape strip são as bolhas e as zones, tá, das regiões. Então nós vamos começar a leitura por este indicador. Pessoal, o tape strip é uma ferramenta que ela mostra para a gente em tempo real o tamanho da agressão no preço. Então veja, se eu tenho uma agressão, por exemplo, vendedora de 37 contratos e o mercado não trabalha abaixo dessa região de 37, eu tenho uma sinalização de possível absorção do movimento, tá? De absorção. Então, o que acontece? O mercado está caindo e no final do movimento eu vejo uma bolha dessa de 37, com o mercado trabalhando acima dela, isso pode me indicar uma possível exaustão. Obviamente, pessoal, que uma bolha de 37 não é uma agressão tão forte, mas de qualquer maneira o mercado neste momento segurou a região, trabalhou de novo, segurou a região e aí depois ganhou força para continuar. Então é uma ferramenta muito poderosa, por exemplo, para identificar esse tipo de situação. Veja que aqui também ó, eu tenho duas agressões de venda importantes, quer dizer, o mercado vem de baixo, sobe numa região, agridem a venda e a partir deste momento o mercado não sobe mais. O que isso mostrou aqui nesse movimento para nós? Esse movimento de venda aqui no topo mostrou que o vendedor não só estava trabalhando no passivo, como ele estava agredindo a venda aqui neste ponto para tentar segurar o mercado. Tá? Veja que aqui abaixo, por exemplo, ó, eu tenho uma agressão de compra no fundo. Olha que interessante, pessoal. Isso aqui mostrou que o mercado estava encaixotado neste ponto. Quando o mercado retornava aqui nesta região, ele voltava para a região de venda. Quando ele retornava de novo, ele voltava para a região de venda, mostrando que com clareza, né, pessoal, que naquele movimento, naquela região de preço, eu tinha o comprador numa ponta e o vendedor na outra ponta. Isso foi muito bacana de ver, tá? Então, qual é a leitura básica, pessoal? Sempre muito importante. Como que eu faço, como que eu tomo as minhas decisões, tá? Se eu vejo uma agressão de venda neste ponto, o que eu vou esperar, pessoal? Eu vou esperar o mercado fazer um retorno nesta região para eu poder realizar a minha compra apregoada. Tá? Por que eu espero esse retorno, pessoal? Eu espero esse retorno porque não adianta eu vender já na hora que aparece a bolha, porque eu não sei, neste momento que aparece a bolha, se realmente o vendedor vai conseguir segurar o preço. Quando é que eu sei que o vendedor vai segurar o preço? Quando eu vejo a agressão e o mercado não passa e ele vai para baixo. Então, o que eu tenho de ideia? Eu tenho de ideia que quando o mercado retornar a esta região, este mesmo vendedor que estava aqui, ele vai aparecer de novo nessas regiões, tá? Olha só que interessante. Então, a ferramenta ela mostra claramente, visualmente, que o vendedor estava posicionado nessa região e aí me dá a tranquilidade de, inclusive, apregoar as minhas ordens, tá bom? Então, veja, o tape strip mostrou, a horizontal zone mostrou a região e o mercado realmente não passou nesta posição, tá? Veja que antes disso, inclusive, o mercado tentou subir até a região nessa máxima aqui. Houve já antes do tempo a agressão de venda, o mercado não passou. Quando retornou na região, ela foi defendida de novo e aí deu a possibilidade de uma operação vendida aqui para nós. Tá? Então, basicamente, a leitura é esta. Isso acontece também nos movimentos de compra. Né? Veja que o mercado, quando está no final do movimento de queda, começam a entrar agressões de compra. Eu tenho uma região em que possivelmente vai ser defendida pelos compradores. Veja que
o mercado sobe na região de venda e volta a trabalhar na região de compra, e aí me dá a possibilidade de fazer operações compradas a partir deste ponto. Então, é uma ferramenta extremamente poderosa para identificar as regiões e os pontos exatos a serem operados, tá? Porque assim, não tem achismo aqui. Aqui é o ponto correto. Você vai operar exatamente no ponto correto, aonde estão os players, aonde estão os HFTs, aonde esses caras estão trabalhando, tá? Então veja que o mercado segue. Tudo bem, pessoal, esse aqui é um vídeo que está com o mercado parado, tá? Para fazer esse tipo de aula ao vivo, para vocês entenderem como é que funciona a ferramenta ao vivo, é só vocês me acompanharem no YouTube, que vocês vão ver a leitura lá, tá? Olha lá que interessante, pessoal, ó, o mercado volta a trabalhar, você vê que no mesmo ponto aqui houve uma agressão de venda importante, o mercado vem trabalhar na região de novo, tá? Então, uma coisa que a gente tem que ficar sempre atento, né, pessoal? Quando o mercado vem uma, vem duas, vem três e não passa, na quarta gerou uma liquidez aqui nesse topo, então pode ser que seja rompido. Na quarta vez já é mais complicado você fazer, mas aí você vai fazer a gestão que você acha conveniente. Se vale a pena você clicar ou não na operação, é por sua conta, tá? Então o mercado sobe, ele consome as regiões, ó, veja que os vendedores, por isso que eu não gosto de vender quando aparecem as bolhas, eu só gosto de vender no retorno. Por quê? Porque se eu tenho uma agressão de venda aqui e o mercado trabalha acima, significa que os compradores conseguiram vencer a posição. E aí o que eu faço, pessoal? O que eu faço? Eu agora, neste momento, espero um retorno do preço nesta posição para entrar comprado, porque o comprador ganhou a posição. E aí o mercado se desenvolve, a gente vai esperar o ponto, tá? Não tem o trade que a gente faz correndo atrás do preço, a gente só espera o mercado voltar na região, e se ele voltar a gente faz, se ele não voltar a gente não faz. Então, veja, o mercado segue trabalhando acima e não voltou na região que a gente poderia fazer uma venda, então a gente não faz vendas no meio do caminho, ou compras no meio do caminho, tá, pessoal? A gente não faz esse tipo de trade aqui na sala. A gente espera com cautela a operação seguir. Ó, veja que o mercado teve uma agressão de venda importante, trabalhou acima, mostrando claramente a força dos compradores. Por quê? Porque se está havendo agressão de venda e o comprador tá levando o mercado, significa que ele está absorvendo todas as vendas aqui, não deixando o preço passar, tá? Então veja que o mercado, quando sobe, faz o retorno. Agora nós temos uma agressão de compra em cima de um ponto de venda, dando uma possível sinalização de continuidade na alta. A gente não sabe se isso vai acontecer, vamos ver se o vendedor vai ganhar a posição ou não. Então o comprador conseguiu segurar o preço. Vendedores tentaram bater novamente na posição aqui, tentando defender o ponto. Ó, vejo que o mercado já encaixotou. E aí nós vamos ver como é que o mercado se desenrolou aqui nessa parte. Continuou subindo, ó, o comprador conseguiu defender a posição, foi o que eu falei, tá, pessoal? A gente nunca vende quando dá a bolinha, se der a bolinha de venda, o mercado subir, quando ele retornar, a gente pode fazer a operação de compra em cima dessa posição, tá? Então vamos ver como é que o mercado seguiu novamente, ó, seguiu para alta, ó, muita agressão de venda, aqui neste ponto com bastante agressão de venda, a gente sente, vamos ver como é que o mercado vai se comportar, o mercado cai, e aí, pessoal, o que nós vamos ficar atentos? Nós vamos ficar atentos a essa região aqui, tá? Do 160. Aqui é o ponto que a gente deve esperar para uma possível compra. Então o mercado se anda, né? Veja que agora ele marcou uma região importante de venda aqui em cima, eu tenho uma região importante que o comprador defendeu essa posição, e agora eu tenho outra região aqui no topo que o vendedor defendeu. Então eu tenho duas operações a serem feitas nessas posições, pessoal. Uma posição de venda aqui neste ponto e uma posição de compra aqui neste ponto. Veja que o mercado, veja que a nossa operacional ele é muito simples, tá? Então ele não tem segredo. Então a gente vai esperar o mercado chegar nas regiões, deixa ele trabalhar, pronto, chegou neste ponto, né, acionou o nosso gatilho de compra no 160, ó, já andou 11 pontos, 12 pontos a nosso favor, e aí andou 20 pontos da operação, ele marcou novas posições de venda aqui teria que ser o nosso alvo mesmo da nossa compra, mas essa operação pagou de forma brilhante aí a operação, tá? Depois o mercado segue andando aí, fazendo o seu trabalho. E é assim, basicamente, que eu faço a leitura dos
da minha tape strip, tá bom? Lembrando, pessoal, operação de venda no topo não significa que o mercado vai cair. A gente sempre tem que esperar o mercado retornar no ponto para a gente confiar que a posição é boa. A mesma coisa acontece quando há bolhas de compra no fundo. A bolha de compra no fundo não significa que a gente tem que sair comprando. A gente tem que esperar o mercado marcar a região. Se os caras agrediram a compra e o mercado subiu, quando o mercado retornar a esta região, eu tenho possibilidade de entender que é o mesmo cara que empurrou na compra que ele pode aparecer novamente para comprar, tá bom? Então, sempre muito importante. Espere o mercado marcar as posições. Deu venda, o mercado caiu, quando retornar você vende. Deu compra, o mercado subiu, quando ele voltar você compra. Basicamente é essa a leitura que eu faço do tape strip. Próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como eu faço a leitura do strong level com o volume delta.